Shalom, povo de Deus! Que alegria! Estamos aqui mais uma vez no nosso MesaCast. Esse podcast que temos aqui como princípio estarmos em mesa, conversando, debatendo temas tão preciosos. E como vocês sabem, eu não estou sozinho, estou acompanhado de dois homens de Deus, o pastor Lucas. Fala aí, pastor Lucas. Shalom! Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Que Deus possa, cada dia, abençoar sua casa. E Jeová Jireh faça você prosperar. Amém. Amém. E também com o nosso amado diácono Alerson. Shalom, shalom, meu povo. Saudade de vocês, viu? Não tava com saudade aqui desse momento nosso aqui. Deu uma paradona, não veio? Rapaz, tem que ver isso aí, viu? Mas a gente tá aí, viu? Prazer enorme estar entrando aí na sua casa, no seu carro. Muito obrigado por nos acolher, né? E por onde a gente passa assim, o pessoal já tá falando. É mesmo? É verdade, viu? Pior que é mesmo. É verdade. Teve gente que disse assim. Melhor, né? Teve gente que disse assim, tô me sentindo perto de um famoso. Ei. Com o Alerson, lógico, né? Que ele tem cara, assim, de Jô Soares. Né? Ele... Opa aí. Acabou com o velho. Eu não vou falar nada porque ele é o âncora, né? Vai que ele me demite aqui. Eu aposto. Meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos. Depois de um recesso aí, né? Esses meus amados irmãos, uns pela Europa, outros por Buenos Aires, aqui de Pernambuco, e assim por diante. Mas glória a Deus. Queridos, hoje nós temos um tema muito precioso, que é a igreja como rede de apoio. Olha que forte isso. No tempo onde tanta gente se sente sozinha, ferida, abandonada, num tempo onde tantas pessoas foram machucadas pela igreja, por líderes religiosos, no tempo onde muitas igrejas têm que se levantar de maneira tão errônea, falsos profetas e etc., nós nos deparamos também com igrejas sérias, verdadeiros pastores, homens de Deus, discípulos de Jesus, onde estão se importando com as pessoas e cada vez mais tornando a igreja uma verdadeira rede de apoio para servir e apoiar os irmãos. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,2: levai as cargas uns dos outros e assim cumpraeis a lei de Cristo. Olha que forte esse texto. E a gente vai aqui debater isso, a igreja como corpo, como família, né? Tem uma canção, vocês aí, a Diaconal gosta de cantar, a Lucas. Eu canto, mas quando eu estou medicado, né? Quando eu não estou medicado, aí eu canto. Tem uma música que até de Daniel Souza, lindíssima, né? Eu não lembro o nome dela, mas fala sobre um coração. Tem aquela que é Somos Corpos. É essa mesmo, isso. Canta aí. Bem ajustado. Canta aí, pastor Lucas, canta aí. Totalmente ligados. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aí vem o refrão, né? Esse caso aqui é porque ele botou no 2.0, gente, né? Igual no áudio. Passar vergonha por muito tempo. Mas é sobre isso. Então, a igreja como corpo, como família. E aí, pastor Lucas, você como nosso teólogo, mestre dos ensinos, biblicamente falando, como a igreja é apresentada como essa comunidade de apoio e cuidado mútuo? Esse tema é muito importante, pastor Bruno, porque o Evangelho nos dá um pai. E se o Evangelho nos dá um pai, o Evangelho também nos dá irmãos. E é sobre isso. Esse texto que o senhor acabou de ler, ele fala também de restaurar o irmão. Nesse contexto mesmo da época dos discípulos, de uma rede que foi descosturada. Então a gente não pode ver um irmão, de alguma maneira, seja espiritualmente rasgado e só ficar assistindo. A gente tem que restaurá-lo de forma espiritual, mas também de forma emocional, de forma física.
esse mesmo texto vai dizer embaixo que também nós somos responsáveis por si mesmo. Então, é uma completude. A gente não está falando aqui do espírito de vitimista. Nós estamos falando de uma completude. Lá na igreja modelo, a igreja de Atos, tudo começou assim. Eles tinham tudo em comum e estavam juntos. Então, esse é o grande espírito da igreja, é ser corpo, é estar junto, é, de alguma maneira, termos essa conexão, essa preocupação com o próximo, né? Então, é um tema que realmente estamos precisando pôr em prática. A nossa igreja precisa pôr em prática. Eu digo a nossa igreja a partir da minha, né? Cada um que faça seu exame, porque hoje nós estamos muito acostumados, assim, cada um vivendo o seu evangelho, vai para o culto, pega a sua Bíblia e depois o culto acaba, cada um vai para casa, mas falta esse senso de pertencimento, esse senso de irmandade, essa koinonia. Isso. Que tanto a Bíblia fala, que é o espírito de comunhão. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Não é que os irmãos participem de uma denominação, não é que os irmãos vá para um templo, mas que os irmãos vivam em comunhão. E é sobre isso que, teologicamente, nós precisamos aprender. Ainda nessa minha fala, daí, desse senso de pertencimento, desse senso de comunhão, desse senso de ajuda, desse senso de restauração, nasce o cargo que hoje nós chamamos de diácono. Diácono foi um cargo, não era um ministério, era uma função que já existia nos primeiros séculos e os apóstolos disseram, a gente precisa, sim, levantar homens cheios do Espírito Santo que tenha essa responsabilidade de costurar as redes, de ajudar, de auxiliar. Então, a igreja começou, então, a construir seus pilares, seus sustentáculos da koinonia. Então, os diáconos, nesse primeiro século, eram essas pessoas que ficavam responsáveis de não deixar ninguém para trás. Eu gosto muito dessa frase. A igreja é aquela que não deixa ninguém para trás. Porque nós somos discípulos. Somos um corpo. O apóstolo Paulo diz, se um corpo se um membro, por mais inferior que seja, sofre, todo o corpo sofre. Aí a gente pode trazer na nossa vida prática uma unha encravada, um dente que inflama, um órgão da gente que adoece. Não adianta você ter 90% do seu corpo sadio se uma parte está enferma. E é sobre isso que o tema desse podcast vai explanar e a gente vai colaborar nessa questão. Muito bom. Alisson, você sempre fala sobre conexão humana e da importância de nos preocuparmos uns com os outros. Por que é tão difícil hoje em dia as pessoas verdadeiramente fazerem isso? Hoje a gente passa por uma fase, digamos assim, acho que talvez seja até inédito na questão do mundo, que é essa questão do individualismo, sabe? A gente está vivendo meio que em ilhas, em bolhas, assim, e meu espaço, meu lugar, ninguém invade, mas também eu não quero ir para o lado do outro, não quero invadir o espaço do outro, mas também não quero que ninguém venha para o meu lado, entendeu? E você vai vivendo de forma isolada, e essa cultura do mundo, infelizmente, está entrando na igreja, e que vai justamente contra o que o pastor Lucas acabou de falar. Vai contra a comunhão, vai contra a ideia de corpo místico de Cristo, né? Esse corpo que é a igreja. Então a gente acaba... Então o individualismo moderno que nós temos hoje são a chave que a gente precisa prestar atenção. Então, nós que somos líderes, poder, de uma maneira ou de outra, entender esse, entre aspas, inimigo e trabalhar nele para que quebre essas barreiras, esses muros que estão sendo cercados. Porque o que acontece hoje? Muitas pessoas estão indo em busca de uma bênção, de uma palavra, mas se relacionar não. Eu quero um milagre, eu quero uma palavra específica nesse culto, mas conhecer as pessoas e me dedicar a elas, não.
também eu tenho minha particularidade tão reservada que eu também não queria que ninguém ficasse, sabe, muito próximo de mim, perguntando quem eu sou, onde eu moro, porque eu não gosto. E aí você vai ver naquela bolha. Isso está acontecendo hoje e é muito, muito, muito real. Outro ponto são as relações superficiais. Tipo, a gente hoje não aprofunda mais as relações. Às vezes a gente fica mesmo, de fato, na margem, No limite ali. na superfície. Tipo, Sim. mergulhar requer intencionalidade, requer você tentar descobrir e se importar com o outro, coisa que hoje, infelizmente, está acontecendo. Isso é um trauma hoje para a igreja que, sinceramente, na verdade, é uma investida de Satanás, porque cada vez mais eu vou dando tanto serviço e tanta ocupação que a gente vai ficando isolado, a gente vai ficando preocupado em si mesmo. É o egocentrismo, né? Isso vai acompanhado com tantas coisas, sabe? De falta de escuta, de conversar, de querer se empenhar. Quando você vai conversar com a pessoa, às vezes a pessoa tem tanta coisa para falar e não quer te ouvir. Ou então é você que mesmo fala e não quer escutar o que o outro tem a dizer também. Então, essas relações hoje, elas estão doentes, de fato. Então, isso é um problema, porque choca com a intenção teológica da coinonia, da comunhão. E uma coisa ainda nessa fala é que as pessoas desaprenderam o que é essa igreja. Eu vejo algumas pessoas dizendo... E o pior de tudo, tem igrejas que estão incentivando ao erro, né? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu sou igreja, você é igreja. Isso é um erro teológico de primeiro grau, porque a igreja é um agrupamento de pessoas. Um conjunto de pessoas com o mesmo foco, o mesmo propósito. Congregação. Existem pessoas que até chamam assim, congregação, de congregar. Então, não dá para ser igreja no indivíduo. Você é um salvo em Cristo Jesus como indivíduo. Mas a igreja é, de fato, esse ajuntamento de pessoas. Você representa assembleia. a igreja, né? Onde você vai. Representamos o Cristo. Sim. Né? Agora, não seremos igreja nesse individualismo. Essa é a minha fala. Não seremos igreja numa relação superficial. Não seremos igreja dentro dessa estrutura onde eu não consigo sentir a dor do meu irmão, sentir a necessidade das pessoas. Uma das características do Espírito Santo além de nos fazer frutificar, o trabalho da santificação, é de nos dar dons. Jesus nos dá ministérios, mas o Espírito Santo nos dá dons. E qual é o objetivo do dom? Para a edificação do corpo. Ou seja, por que a gente está vivendo um evangelho tão assim, teatral, tão de apresentação? Poucas pessoas sendo holofotes, porque não se tem mais comunhão, não se tem koinonia. Como as coisas são superficiais, então o Espírito Santo não se move mais por meio do corpo. Sim. Você está me entendendo a questão toda? Nos dons, eu gosto muito dessa expressão. Quando o apóstolo Paulo diz assim, todos nós curaremos? Não. Todos nós falaremos em língua? Não. Mas antes, o apóstolo Paulo sai traçando uma lista de dons que está distribuído, ou que deveria estar distribuído, para que a gente edificasse uns aos outros. E dentro desses dons, os mais famosos, digamos assim, seriam de cura, né? De profetizar, mas eu sempre faço o dom de administrar. Sim. Socorro. O dom do socorro. Isso. Ou seja, ninguém fala que alguém que tem aquele checklist, aquela capacidade de administrar, ou alguém que está sempre pronto para socorrer, está sendo usado pelo Espírito Santo. Geralmente é a profecia, é a língua, exato. ou o cara que prega. Então, As questões mais de efusão, né? que aparece de mais, aparecer. que aparece mais. Então, só tem uma maneira da gente voltar à igreja de Pentecostes. É voltar a ser corpo. É voltar Eu acho a ter ainda, koinonia. eu acho ainda, assim, só complementando, que é uma visão deturpada da igreja bíblica
essa de que a igreja é bíblica apenas quando ela está só nos dons, nesses dons que se aparecem. Dos E quando é moveres. a gente se abraçando, sendo amigo, rindo com o outro, conversando, Deus parece que não está no nosso meio. Na visão, Na visão da sociedade religiosa e doentia da equivocada sociedade. e doentia. É. Porque, por exemplo, aqui nessa mesa, Deus está aqui nessa mesa, porque estamos falando, trazendo ensino, compartilhando. E quando a gente não senta com a intenção, por exemplo, até fora das câmeras, né, longe das câmeras, a gente não senta com a intenção de deturpar ou falar mal do evangelho, né, fazer vergonha ao evangelho. A gente vai sempre a uma conversa de edificação mesmo, né? Exatamente. Tempo de mesa. E vale salientar que para ser corpo, né, e família não é apenas dar uma cesta básica. Porque tem muita igreja que acha que porque dá uma cesta básica está sendo corpo e família. Não, é muito mais do que isso. É se importar, é estar junto. Bem, vamos para o bloco 2, né? Bloco 2, vamos falar aqui sobre o apoio emocional e prático. Vamos lá, pastor Lucas. Vamos lá. Em tempos de tanta dor emocional e fragilidade, qual o papel da igreja no cuidado da alma? Agora, vamos lá. Além do púlpito, além das pregações, além dos momentos ali de louvor, eu vou até ser mais específico, além do domingo. Perfeito. Eu, particularmente, eu tenho uma formação, a gente faz seminário antes de ser consagrado ao pastor, ao pastoreado. Eu passei por um período, como todo pastor passa, e depois que a gente passou pelo probatório, né, o estágio pastoral, foi consagrado, a gente escolhe as especializações. Eu, particularmente, desenvolvi uma área de gestão emocional e psicanálise no ambiente de igreja, né, no ambiente pastoral. Pela necessidade realmente que eu enxerguei na igreja, muitas pessoas estarem com ansiedade, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas carentes de ouvidos, né? Às vezes a pessoa não tem necessidade financeira, mas tem necessidade de um ouvido, tem necessidade de um abraço, tem necessidade de um te amo. Está sendo a cada dia, pastor Bruno, tão escasso, um te amo verdadeiro. Isso deveria ser a coisa mais oriunda, porque a gente já nasce com a mãe da gente, na maioria das vezes, o pai, fazendo declarações de amor, que ama. Mas a gente vai crescendo e a sociedade hoje está ficando escassa do amor. Diz a palavra do Senhor assim, que nos fim dos tempos o amor vai se esfriar. Então, nessa minha fala, Tiago, capítulo 5, né, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas, ou em algumas versões, os vossos pecados, uns aos outros. Como que eu vou abrir meu coração para falar dos meus erros se eu não tenho comunhão? Um ambiente seguro, né? Se eu não tenho koinonia, se eu Relacionamento. não tenho relacionamento de irmandade. Sim. E a palavra do Senhor diz assim que quando eu ocultei o pecado, os meus ossos apodreceram. Muito das enfermidades que nós temos hoje, seja de origem espiritual, porque o apóstolo Paulo disse assim, que quando nós não nos examinamos, nós corremos o risco de adoecer espiritualmente, de ordem emocional também, porque certos traumas ou certas culpas que a gente carrega nos adoece, a gente chama isso de somatização na psicologia. Se você somatizar, o seu corpo adoece. E seja, claro, de ordem física, porque o pecado, ele adoece o corpo como inteiro, não apenas o espírito nem a alma. Isso corrobora o texto que a gente leu, né? Sobre as cargas pesadas, né? Que a gente precisa aliviar um dos outros, né? Exatamente. Então, nessa primeira linha, Tiago diz assim, que nós precisamos
ter essa rede de apoio. Isso é uma rede, cara, não tem coisa melhor do que eu poder abrir meu coração. Hoje a gente é muito tentado a só falar das vantagens, mas como é bacana a gente poder chorar e tirar essa carga, como o Alisson acabou de dizer, poxa, tira esse peso. Jesus disse assim, lançai sobre mim as vossas cargas. E hoje está ficando escasso. A Igreja Católica, ela transformou isso num confessionário, que já é horrível. Mas hoje, no meio evangélico, nem o confessionário tem, porque é raro você ter um gabinete pastoral. É raro. Eu já vi muita gente dizendo, eu não vou no gabinete porque, às vezes, a conversa de gabinete se espalha para a igreja inteira. Isso é nojento. Líderes imaturos, despreparados. Terrível. E alguns até com caráter deformado. Agora, tu imagina, se eu não tenho do líder esse tipo de apoio, de rede, de koinonia, imagina dos liderados. Então, a gente precisa pensar nessa questão, que a igreja também é uma rede de apoio emocional, para que as pessoas se sintam à vontade. Você já imaginou que o papel da igreja, eu quero abrir aqui essa discussão para a gente, a igreja não é feita de pessoas boazinhas. A igreja veio para restaurar a comunhão do mais vil pecador, a Deus. Então, tu imagina que a gente pode receber gente que veio do fundo do poço, na perspectiva de já ter assaltado, já ter matado, estuprado, qualquer outra coisa. A gente está preparado para receber esse tipo de gente, com esse tipo com essa de carga, pecado, né? com essa carga. Então, ou as coisas simples do dia a dia. Estou trazendo já o bojo pior do processo. Mas a Bíblia fala que nesse processo, quando a gente ora e quando a gente essa rede de apoio também emocional, a cura, o sará aqui pode ser literalmente, mas o sará fala de feridas que estão abertas. E por meio da oração coletiva, por meio dessa rede de acolhimento, feridas serão saradas. Um demônio que a gente fala muito, chamado Beuzebu, que é o príncipe das moscas. E mosca, ela sempre está onde tem lixo, onde tem impureza, onde tem feridas abertas. Então, assim, você vê um animal machucado, tem mosca ali. Você vê onde tem lixo, tem mosca ali. Então, esse tipo de demônio a gente não percebe, mas está perto. Porque onde tem corações sangrando, onde tem feridas, onde tem lixo, tem demônio. Então, isso é importante para a igreja. A igreja precisa ser essa rede que sara. E, muitas vezes, a igreja está sendo uma rede que fere. Sim. Eu acho que você já recebeu pessoas que saem de outras igrejas, demoram até a criar um vínculo com a gente, porque saíram feridas. E as feridas demoram a cicatrizar. Demora demais. E aí você até estereotipa aí pro líder, né? Tipo, eu não confio mais em pastor, não confio mais em padre, porque uma pessoa ocupando esse cargo um dia fez isso, né? E acaba todos pagando preço, né? Alice, você já viu na prática situações onde o cuidado da igreja conseguiu alcançar a cura dessas pessoas, resgatou essas pessoas? Fala um pouquinho sobre esses casos. Inúmeras pessoas, né? A gente consegue ver isso praticamente no dia a dia que a gente está na igreja. Comigo também já aconteceu. Por exemplo, logo quando eu me converti, eu já contei um pedaço aqui dessa história, a célula que eu fazia parte, né, que era, na época a igreja era dividida em células, foi para mim um sustentáculo muito grande, emocional. Muito mais emocional, prioritariamente emocional e depois espiritual, acredita? Porque eu estava tão ferido emocionalmente que aquele lugar, estar perto das pessoas, só estar perto, eu me sentia reforçado. Então, assim, isso foi muito importante para mim. E igreja é isso mesmo, a gente tem que ser... a maneira de ser igreja é você estar num ambiente seguro, onde você possa conversar, onde você pode ser escutado,
As suas dores você vai expor ali e você não vai ser julgado no sentido direto, mas as pessoas vão tentar entender e te ajudar, a depender também da situação. Mas, enfim, essa questão emocional ela é muito importante. A gente está atento hoje porque, de fato, a igreja não é uma ONG no sentido literal da palavra, mas ela é um ambiente também de cura emocional. É um ambiente de cura psicológica. E um ambiente saudável onde a pessoa às vezes não encontra na sua casa, ela encontrar na igreja, meu amigo, a pessoa é totalmente restaurada. Porque faltou no seu lar, na sua infância, no seu relacionamento conjugal, compreensão, amizade, fraternidade. E ela vai para uma igreja e ela é bem tratada nesse sentido, nesse âmbito aí. Meu amigo, se não for Deus, é o que está fazendo, que está tratando essas pessoas? Se não for o Espírito Santo, é quem? Porque não tem. Deus habita no meio da nossa comunhão. A nossa comunhão faz parte disso. Então, ser igreja é muito mais de simplesmente frequentar mesmo. Frequentar um templo ou ser aplicado em determinadas áreas, mas é ser um partícipe daquele lugar, sabe? De fazer parte mesmo assim, de ter esse prazer de fazer parte, de ser comprometido com a minha igreja local, mas também com o reino, com o bem-estar do outro. Então, isso eu fui assistido nessa parte que eu passei, sabe? Na minha fase que eu passei. Então, graças a Deus, eu até agradeço muito a Deus por ter conduzido tudo, né? Ele sabe das coisas, de ter me conduzido justamente para esse lugar. Tá certo que era um ambiente também de pessoas que a gente já conhecia, mas a gente foi muito bem acolhido. Então, conhecemos e a gente sabe o valor que é quando as pessoas investem tempo em você. Não, estou falando nem assim, investir financeiramente, mas investir tempo. Você se sente importante. E eu repito, são coisas que a gente não teve na nossa vida, na nossa casa. A gente não teve. Então, assim, você se sente humano, você se sente uma pessoa de valor, você começa a perceber, e também é um testemunho para você de que o esforço que o irmão está fazendo para também fazer isso para você, você vê Deus ali. Perfeito. E é tão prático isso, tão verdadeiro, que a partir do momento que eu sou curado, restaurado, eu me sinto convidado, imbuído a fazer o mesmo pelo outro. Então a gente cria essa rede disso. Então para finalizar a minha parte aqui, o que eu digo, a igreja está muito distante de ser individual, mas está muito próximo do nós, sabe? Não é pouco eu e mais nós. Tanto que Jesus, quando vai ensinar o Pai Nosso, ele não diz Pai meu que está no céu, o Pai nosso que está no céu. Nós somos parte, fazemos parte, somos juntos. O pão nosso não é só o meu pão. E aí eu não estou trazendo um discurso meramente socialista aqui de dividir, não, mas é a questão da comunhão mesmo. Nós estamos juntos aqui, a gente faz parte. E é aquela história, ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu tenho duas coisas para falar nessa questão de apoio emocional. É que a igreja iguala os seres humanos, ou deveria igualar quando ela é uma igreja bíblica, porque vai chegar um juiz e vai chegar lá uma empregada doméstica. Todos vão estar no mesmo nível, no mesmo ambiente, podendo participar das mesmas coisas. Então, isso é salutar emocional. Imagina que você tem uma vida sofrida lá fora e que ninguém te honra, e lá na igreja você é reconhecido, você é honrado. Então, isso é de uma importância emocional, e é por isso que tem muita gente que vive na igreja, porque fora da igreja ela é muito sofrida a vida. E dentro da igreja ele consegue ter essa irmandade, ele consegue ter esse ambiente de comunhão. E a segunda coisa, Alisson estava falando, eu estava me lembrando. Eu conheci Bruno faz alguns anos e nós tínhamos um amigo em comum. Eu estava precisando de um palestrante para casais. E um amigo em comum disse assim, rapaz, eu conheço o pastor, ele fala muito bem para casais, que não tem nada a ver. Não é nem o ministério de Bruno esse. Nada a ver. A gente conhece hoje, tipo, Bruno nem investe nessa área. Mas ele disse, eu conheço um que falou muito bem para casais. E aí eu disse, eu vou ligar. E aí a gente se conheceu nesse intermédio. No momento que a gente se conheceu, nós éramos uma congregação, uma igreja bem minúscula, bem pequenininha. E ele era
vou falar essa expressão, ele era apóstolo, ele dava suportes a outros pastores, né? Aquela coisa toda, viajava o Brasil inteiro, muito bem financeiramente, mas ele não pastoreava uma igreja local. Mas ele foi lá com muito amor, com muita entrega, com muita humildade, e aquilo marcou a gente, porque ele não foi lá prestar um serviço e não foi lá com arrogância. Ele tinha um patamar muito alto, tanto financeiro quanto, digamos assim, clerical, mas ele foi com muita humildade. E depois daquele encontro, a gente continuou se falando, e por iniciativa dele, mandava mensagem, como é que tá? Tá tudo bem? Estou orando por você. E a gente ficou trocando esse tipo de figurinha, não sei se você lembra dessa questão. E aí o tempo foi passando, nossa igreja foi crescendo e crescendo. Aí teve um momento que a gente precisava registrar, a igreja estava tomando outros rumos, a gente precisava legalizar muita documentação. E aí minha esposa lembrou. Que na palestra ele falou que... Não, minha esposa lembrou que ele era contador e disse assim, rapaz, não tem aquele pastor me pareceu ser uma pessoa de confiança, fala com ele. E eu fazia parte de um grupo de mais de 100 pastores. Mas veja, quem nós lembramos e quem nós nos envolvemos foi aquele que a gente tenha relacionamento. Sim. Então, assim, às vezes nós estamos juntos e, ao mesmo tempo... Distantes. Coração distante. Eu estou falando isso, me perdoe se você é meu colega de denominação e está ouvindo isso. Mas, às vezes, é verdade. Às vezes, vou falar agora de pastor para pastor, tipo, eu quero ver você bem, mas não quero ver você melhor do que eu. Tipo, a gente não consegue ter esse sentimento de ajuda, de irmandade. Vou fechar aqui que o objetivo não é esse. Mas foi assim que tudo começou. Sendo corpo. Aí eu me lembro de uma frase que ele sempre falava, né? Somos um, não, somos um. Esse cara deve ter algum problema. Mas, na verdade, é bem interessante. O relacionamento, a gente está falando aqui do apoio emocional e do apoio prático. Tiago diz assim, me mostre sua fé pelas obras. Então, às vezes, são esses momentos, né, de rede, nesse tema ainda mais emocional. Emocional fala de problemas emergentes que mexem com as nossas emoções. Algumas preocupações que tiram o nosso sono, que nos traz ansiedade. Que a relação, que a rede de apoio, que a koinonia faz toda a diferença. Porque eu não vou me abrir, eu não vou falar de problemas e de algumas necessidades para gente que eu não confio. Entende? Então, a gente está falando nessa perspectiva que, infelizmente, a igreja tem se tornado um teatro. Quando eu falo um teatro, é assim, as pessoas vão para assistir e não para se relacionar. Tipo, eu tenho um pregador massa e uma banda massa. Então, a galera vai, adora e vai para casa. Isso é um veneno. Já se meteu muito pau em células, G12, M12, aquela coisa toda. Mas hoje, não que eu vou corrigir aqui, não que eu vou concordar e nem discordar, mas as igrejas que de alguma maneira crescem de forma emergencial, elas precisam daquilo, precisam desse ambiente ali da célula, de que pessoas se relacionem no pequeno grupo. Eu vou usar essa expressão. Porque só o culto de 2 horas não é suficiente para gerar vida. E não é acolhedor, né? Não é suficiente para gerar comunhão. A comunhão é depois que o culto acaba. Eu brinco assim, Alisson, lá na igreja. Olha para teu irmão e diz assim, eu te amo. Eu te amo tanto. Diga para ele aí, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. E quando o culto acabar... Quando o culto acabar... Eu vou pagar uma pizza para você. Já trouxe a pizza para você. Que é o mais barato, mas pode ser um sushi. Eu tô de dieta. Entende a lógica? Porque depois que o culto acaba, a igreja continua sendo igreja. O culto acabou. As portas fecharam do templo, mas a igreja continua sendo igreja.
Por exemplo, uma igreja que só funciona de domingo a domingo, por exemplo, ela tá fadada ao fracasso, porque você só se encontra com a igreja no domingo. 4 vezes ao mês. 4 vezes ao mês. Uma igreja não vai subsistir nesse sentido de irmandade, né? Não cria esse ambiente de fraternidade. Pois é, e uma coisa que acabou entrando aqui no assunto, eu achei pertinente, é exatamente esse relacionamento entre igrejas. Certo? Quando nós entendemos que as ovelhas não são nossas, nós ficamos mais livres e mais confortáveis com isso. Por exemplo, um amigo, né, um conhecido de muitas datas, não vou citar nome aqui, mas me procurou carinhosamente, citando que... E ele tem um perfil mais conservador, que estava pensando em mudar de igreja, etc. E o meu perfil é mais arrojado, não é tão conservador assim. Então foi o que eu fiz. Arrojado não. Seu perfil é mais para frente. Tá fechado. Inclusivo. Não, inclusive jamais. Inclusive vai depender porque essa palavra foi Sim, sequestrada também, exato, viu? Não, inclusivo de acolher todos os grupos. Sim, com algumas exceções. Mas continuando aqui, e aí eu indiquei o pastor Lucas por ser uma igreja mais conservadora, bíblica, e um homem de Deus que eu confio. E já aconteceu o inverso. Uma vez o pastor Lucas chegou lá na igreja, faz uns 2, 3 anos, sei lá, e levou um jovem lá na igreja, no carro dele, e disse: pastor Bruno, cuide deste jovem, porque ele quer uma igreja mais jovem. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Casou e tudo mais. Casou, foi. Então está lá até hoje. Então, assim, isso são igrejas que eu considero sadias, entendeu? Isso é importante. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Lucas, ele prega lá na igreja, ele não gosta muito não, porque a parede é preta lá. Nunca mais fui convidado, gente. Ele virou outro nível. Olha, eu também prego na igreja dele. É mais fácil, viu? Olha. Mas ele já disse que não gosta muito de ir, não, porque tem que vestir blazer lá, é verdade? Mas agora ele pode, tá ar-condicionado. Eita, é mesmo. Agora ele pode. Bem, mas aí... Mas é verdade, existe uma certa rincha, tipo assim, principalmente igrejas do mesmo bairro. Cara, isso é muito complicado de falar, mas é preciso falar. Essa falta de rede de apoio começa pelo teto. Começa pela liderança. Às vezes é do mesmo grupo. Às vezes é o medo de perder, né? Célula, por exemplo, se a célula de fulano Competição. cresceu, a minha não cresce, tipo, já dá aquele problema. Né? Então, a gente precisa entender que igreja não é isso. Igreja é um organismo vivo. Se um está feliz, todos deveriam estar felizes. Se um está triste, todos. E quando um sente Não uma é dor, utopia. os outros também sentem, Não né? é utopia. Isso é Bíblia, é ordenança. Se alegre com quem está alegre e fique triste com quem está triste. Talvez o chamado de Bruno é ser pastor de multidão. O meu chamado talvez seja pastor de 10 pessoas. Mas quem me chamou para ser pastor foi Jesus. E quem chamou Bruno para ser pastor foi Jesus. Então, não é a quantidade de ovelhas, mas quem chama. Mas existe uma certa concorrência. As igrejas, me parece que se transformaram em franquias. Franquias, entende? E não organismo vivo. E isso é terrível. Voltando para a questão mais local do acolhimento, Bruno tem razão. Quando a gente tem essa perspectiva, eu vou falar até de outro episódio. Eu tinha uma ovelha que não dava para ficar com essa ovelha. E essa ovelha chegou e foi lá para a igreja do pastor Bruno. E o pastor Bruno liga para mim: estou com uma ovelha tua, que enfim, não vou entrar nos méritos, mas disse que foi daí, e tá lá. Eu disse assim para Bruno: eu não consegui. Por favor, salva essa ovelha, acolha. Eu usei essa expressão: eu não consegui, por favor, salva. Acolhe. Então, graças a Deus também ainda está e está prosperando e está muito bem. Porque isso é ser igreja. Essa igreja não tem a ver com essas conexões. Eu queria você fala, saber, né? se no céu, cara, vai ter assembleia, vai ter batista, vai ter presbiteriana, cara. Mas eu preciso lhe perguntar, no céu vai ter parede preta?
Eu acho muito difícil. A única parede preta que vai estar no céu é a minha pele. O resto... Mas o corpo vai estar glorificado. Aí não vai estar mais preto, não. Nem branco, nem preto, não vai ter cores definidas. Não entre nisso para não passar vergonha, Não viu? vai ter cores definidas. Não entre nisso, porque a Bíblia fala da ressurreição do corpo, viu? Amém. Amém. Depois eu vou pagar uma aula para ele de escatologia. Mas lá vem ele. Vamos embora, pessoal. rixa desses pastores, meu Deus. Não é não, rapaz. Feridas, decepções e falhas. Infelizmente, há quem diga, a igreja me feriu mais do que me curou. E aí, pastor Lucas, o que você tem a dizer sobre isso? Estrutura sem pastoreio. O discipulado, Paulo vai usar uma expressão que eu gosto muito. Sejam meus imitadores. Marquem os que assim se comportam. Em outra passagem ele diz assim, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, a estrutura é muito importante. A estrutura é muito importante. Porque a estrutura fala do nosso trabalho, da nossa organização, do nosso governo. Mas o pastoreio vai acima. Quando o apóstolo Paulo disse assim, Alisson, sejam meus imitadores, ele bota uma ressalva bem grande, como eu sou de Cristo. E eu me lembro lá em João 21, que Jesus vai a Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo. A resposta de Jesus foi, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, eu te amo. E aí Jesus novamente responde, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou triste. Talvez Pedro se lembrou que ele tinha negado 3 vezes, ou achou que Jesus estava passando na cara dele. Mas o texto fala que Pedro ficou triste. E ele disse, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. E a resposta de Jesus foi, apacenta as minhas ovelhas. Um adendo que eu quero chamar a atenção é que nessas 3 vezes que Jesus falou, tu me amas, uma ele usou a expressão agapau e a outra ele usou filo. Quando Jesus disse assim, Pedro, tu me amas, ele estava dizendo assim, a primeira vez, é porque na nossa Bíblia só aparece amor, né? Mas quando a gente vai fazer um exegese, a gente vê que é diferente, os amores, né? Tu me amas de forma agapau, aparece lá, e é de forma inteligente, com propósito, de forma racional. E aí ele completa, pastoreia, e a gente tem um primeiro significado, que o pastoreio precisa ser intencional, com propósito, inteligente e racional. Ou seja, o cuidado, Bruno até fala que todos nós, de alguma maneira, temos essa responsabilidade do pastoreio. Todos nós. É claro, eu também concordo com isso. Mas, nesse texto, Jesus está invocando primeiro, cuide dos outros de forma intencional, com propósito, racional, de forma inteligente. E aí Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Aí a palavra que aparece lá é filo. E filo já é um amor do coração, um amor emocional. Porque, cara, como é bom ter um abraço. Como é bom chorar por ser acolhido. E aí Jesus perguntou a Pedro, tu me amas nessa questão do coração. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, a segunda característica que Jesus está dizendo assim, cara, pastorei com o coração. Pastoreia com a emoção. Que as pessoas sintam que você é importante. Então, ter estrutura sem pastoreio nessa perspectiva é matar, é ferir, é gerar decepções e é falhar com o seu ministério. Estrutura sem pastoreio, estrutura sem discipulado, cara, é um instrumento de Satanás. Muitas estruturas hoje nas Europas viraram bares
E estruturas monstruosas, belíssimas, mas viraram Basílicas e catedrais. basílicas e catedrais, viraram bares, boates. Boates. Porque estrutura sem pastoreio O resultado é terrível. é religião E assim, vazia, né? Sim. não tem relacionamento. O pastoreio, parte do pastoreio é relacionamento. Os pastores hoje em dia não têm mais cheiro de ovelha. Eu não quero citar aqui, longe de mim, nem criticar nada, mas só a fala já é uma forma de crítica. Tem pastores que chegam com seguranças em suas igrejas, são intocáveis, sobem em altar, termina, já sai ali, ninguém vê. Tem uma e porta acabou. secreta para entrar, né? Porta secreta para entrar e para sair, as ovelhas não têm contato com eles. Isso, o pastor não tem cheiro de ovelha. Quer dizer, vira uma apresentação. Não é uma comunhão, né? Não é uma liturgia que envolva. É uma apresentação. A pessoa vai lá, apresenta e sai. E você vê algumas igrejas assim, igreja X, que estupidamente crescendo e tal, filas para entrar. Todo domingo, um famoso diferente, sendo pago para pregar, no outro final de semana o outro pago para cantar. Aí as pessoas vão em busca daqueles likes, daquelas visualizações, daquela fama. Mas não há cheiro de ovelha. Ninguém conhece a voz do seu pastor. Sabe, está faltando isso. Aí as pessoas ficam feridas, decepcionadas, mas principalmente vazias. Sabe qual é um problema que eu percebo? É o seguinte, vamos lá. São assuntos que, se você for trabalhar hoje de forma universal, hoje o que tem de gente ferida não é brincadeira, né? Pessoas decepcionadas, pessoas que foram negligenciadas na sua vida. Então tem isso assim. Então o que é que algumas igrejas hoje fazem? Elas se preparam para discursar sobre isso, porque sabe de uma maneira ou de outra vai atingir as pessoas, e na mente desse líder ele tem na cabeça dele assim: cumpri meu papel. Eu falei sobre esse determinado assunto, mas não tem o tratar, a intencionalidade, né? O que o pastor Lucas falou, de conversar, de chegar perto, de cuidar, de colocar você em cima do animal, aquela passagem lá de Jesus, né, que a gente já falou sobre ela, e colocar você num hotelzinho lá e ele cuidar de você e pagar para... Não tem isso. Esse relacionamento do bom samaritano ali que Jesus conta daquela história, daquela parábola. Então, infelizmente, hoje, a gente está correndo um risco muito grande enquanto igreja no Brasil e no mundo, se os líderes não entenderem de que é preciso descer do seu salto, do seu pedestal e descer para a base. Existe um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil e ele tem assim, inúmeras pessoas na igreja, tal, igreja grande, uma mega igreja. E aí eu perguntei para a pessoa que anda próximo dele, eu perguntei: mas será que ele chega perto das pessoas? Né? E a pessoa me disse que ele falou que sim, que consegue chegar perto dessas pessoas. Claro que ele não vai alcançar todas as pessoas, né? Mas ele chega perto dessas pessoas. Então, as grandes igrejas, as mega igrejas, elas têm um perigo muito grande se não tiver uma estrutura, um organograma, uma forma de alcançar. Porque tem crescimento também que Deus, foi o que você falou no começo. Deus chamou você para ser líder de uma igreja com 10, 30, 40 pessoas, mas tem gente que tem um chamado, um carisma que, quando fala, atrai multidões. E a gente não vai poder proibir o crescimento daquela pessoa ali, daquela igreja. Mas ela tem um perigo. Se ela não for bem conduzida, as pessoas vão chegar ali com problemas emocionais, com problemas espirituais, e por ser um negócio que você trata na massa e não é no individual... Do jeito que vai, entra, também sai, né? Do mesmo jeito. Então a igreja está virando o quê? Um clube. E igreja não é clube, igreja é hospital. Outra questão que eu quero trazer nessa questão da ferida, das decepções, das falhas, é no oposto. A gente está falando da perspectiva do pastor que não pastoreia, mas também tem a perspectiva da ovelha que ela vai lá no pastor quando precisa. E quando não precisa, ela esquece do pastor. E pastor também é ovelha. Sim. Pastor não é super-homem. Pastor é ovelha. Então, a gente sempre diz assim: quem cuida de quem está cuidando? Às vezes falta essa rede de apoio emocional
espiritual é bem mais fácil, entre aspas, mas é bem mais fácil, mas é Acho que é emocional. bom isso, né? Um momento que a gente se encontra, às vezes, até com uma desculpa só de comer, mas... Quem né? cuida, Só por de exemplo, comer, mas a gente se relacionamento. encontra para conversar, às vezes, a gente desopila, dá um escape, assim... só para você ter uma dimensão do que a gente está falando, por exemplo, pastor não é profissão, pastor não é CLT. Então, imagina que a gente é pastor enquanto bem servir. E a forma que a gente recebe, a gente chama de prebenda. E tipo, tá, hoje, não vou falar aqui de valores, mas e se daqui a 1 ano, 6 meses, a gente não tiver habilitado mais para servir, por causa de alguma enfermidade, ou por causa de qualquer outra coisa? Será que a gente vai ser tão requisitado? A maioria das vezes as pessoas vão se esquecer. Acabou-se. Você só é alguma coisa enquanto você está dando. Entende? Então, eu conheço muitos pastores, infelizmente, que têm esse tipo de ferida, têm esse tipo de decepção, porque eles pareciam que eram muito amados. Porque eles estavam em evidência, porque tinham o que oferecer. Biblicamente, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses é uma carta de acolhimento, porque os filipenses, mais de 1, 2, nas minhas contas, umas 3 vezes, mas mais de uma vez com certeza, os filipenses mandavam um mensageiro com recursos financeiros aonde Paulo estava, ou seja, Paulo nem estava mais servindo a igreja. Mas ele cita um tal de Epafrodito. Epafrodito quase morria para cuidar de Paulo, para levar o recurso financeiro. E Paulo estava lá... Corinto. Corinto. Pastoreando Corinto. Mas... E os macedônios mandavam dinheiro para ele porque Exatamente. Corinto não cuidava dele. Exatamente, porque Corinto Perfeito, bem lembrado, não cuidava. Então, 2 Coríntios 9, 8, 11. Aí Paulo escreve essa carta aos Filipenses, cara, agradecendo, mostrando o amor que eles tinham. E o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: Paulo não estava mais pastoreando a igreja lá em Filipos, cara. Paulo estava do outro lado. E ele fazia parte das pessoas se preocupavam com ele. E as pessoas ainda não se preocupavam. Então, essa é uma questão, porque assim, aí alguém diz assim, mas ele ganha para isso. Eu já ouvi muito, mas o pastor ganha para isso. Tá, beleza. O pastor ganha para isso. Mas o pastor é um ser humano. E outra coisa, o pastor é pastor enquanto bem serve. E o dia que ele não puder mais servir, quem é que vai segurar? Tipo, quem é que vai ser a rede de apoio? Quem é que vai ser a rede emocional? Me lembro que, se eu estiver falando muito, fica à vontade. Me lembro que o meu avô pastoreou a igreja por muito tempo, quase... De pastor ele tinha 60 anos, mas a mesma igreja mais de 40 anos. E ele foi jubilado e ele não conseguia ir para umas igrejas de alguns amigos dele, porque os amigos se sentiam, não é que incomodados, mas é tipo, poxa, eu vou ter um pastor dessa envergadura no banco como minha ovelha. Ou toda vez que ele estava lá, o pessoal tinha que dar o microfone para ele, aquela coisa toda. E era uma fase que ele só queria ser ovelha, ser cuidado, ser pastoreado. Mas eu falei sobre isso no começo, né? No caso, nós estamos vendo as relações artificiais, relacionamento plásticos, que a gente fala assim, negócio que não é de verdade. Então chega um tempo que quando você não mais serve, você é esquecido, você é colocado de lado. E no caso do pastor, quando ele está ficando velho, ou ele está ficando assim, já mais para lá do que para cá, e aparece um novo com tanto vigor, com tanta alegria, com tanto carisma, que é uma coisa prática e própria dele, o que passou e que construiu todo aquele alicerce, muitas vezes é esquecido. E só vai ser lembrado na festa de aniversário, quando for citar o nome dele, mas ele não é acolhido na base, no emocional, no espiritual, na honra. Né? Por isso que eu digo que o pastor ele não deve receber pelo que ele faz, certo? Ele recebe para isso, eu discordo. Acho que o pastor ele deve ser honrado por quem ele é, porque, sendo bem sincero, muitas igrejas, acho que é a cara do pastor. Estou falando, lógico, na parte natural da coisa, entendeu? E é como está citando aí, por exemplo, o seu avô.
Seu avô, ele partiu com 92 anos, tô certo? Quase 93, eu acho. Quase 93. Ele estava no mesmo vigor de antes? Impossível. Então, é sobre isso que eu vou falar. Teve um período do ministério dele que ele disse assim, Lucas, eu vejo que você tem vocação. Aí me enviou para o seminário. Beleza, aí a vida continuou. Quase 5 anos lá de estudo, aquela coisa toda. E aí, quando eu me formei, aí ele quis me colocar para ser o seu auxiliar e gerou muito problema. Sim. Porque eu era novinho, talvez eu tenha 25 anos, e tipo, já chegar para auxiliar alguém que tem uma envergadura moral lá em cima, e espiritual também, e tinha muitos outros evangelistas, coroas, aquela coisa toda. E aí algumas pessoas começaram a não gostar, se incomodar, mas colocar o menino vai acabar com a igreja, aquela coisa toda. Aí eu disse para ele, vovô, tá dando problema, não se constranja não, é melhor você colocar fulano, já tem mais tempo de carreira, aquela coisa toda, vai ser uma sucessão bem mais tranquila. Aí ele me disse uma coisa que me emociona e me tocou, até hoje eu guardo isso, e foi o que tranquilizou minha alma. Ele disse assim, olha, eu não vou falar o nome, mas ele falou, Beltrano e nem fulano vai me ajudar como você vai. Ou seja, ele não queria ser substituído. Queria um auxílio, né? Ele queria ajuda. Sim. Talvez ele estivesse percebendo que as outras pessoas estavam querendo substituir. E ele não estava querendo um substituto, ele não estava querendo, de alguma maneira, transicionar, sucessão. Ele estava querendo ajuda. Quando ele falou isso, cara, isso foi de uma coisa tão... Me trouxe uma paz, um cuidado, que eu me entreguei de corpo e alma. Porque eu disse assim, não, ele está precisando de ajuda. E aí eu me entreguei. E foi muito bom, porque as pessoas viram, de fato, eu ajudando ele. E, enfim, meu ministério começou por aí. De um jovem que não estava focado na sua carreira de ser alguma coisa, mas eu estava servindo literalmente, como um discípulo deveria ser, servindo ao seu mestre. Então, cara, isso foi um divisor de águas na minha vida. E por isso que eu sempre falo muito, e quem cuida? Aí eu devo deixar você continuar. E quem cuida de quem cuidou ou de quem está cuidando? Porque isso é uma área também esquecida. E a gente precisa ser essa rede de apoio. A igreja precisa ter essa percepção, né? Sim. Bem, chegando no bloco 4, nós precisamos fortalecer essa rede de apoio que nós estamos citando aqui, né? Como líderes e membros podem tornar a igreja um ambiente de acolhimento verdadeiro, real, e não só numa programação? Por exemplo, tem igrejas que só tem um culto por semana, aí 4 cultos no mês, tem igreja que não se relaciona, não cria nada. Bem, mas como nós podemos mudar isso? Como podemos fortalecer essa rede de apoio, pastor Lucas, e tornar, assim, ter uma ligação, o pastor ter cheiro de ovelha, a ovelha reconhecer a voz do seu pastor e ter vínculos? Como isso é possível? Espiritualmente, nós estamos sobre uma palavra de direcionamento, que é amor, certo? Então, não tem como se fortalecer essa rede se não tiver um amor intencional. É aquilo que eu já falei no bloco atrás. É amor agapau. O pessoal diz, é um amor que vem de Deus. Não, mas é um amor que Deus nos capacita também. Que é um amor intencional, um amor racional com inteligência, mas também um amor filo, né? Que é o amor da irmandade, do abraço, do cheiro, do beijo, do chorar junto, do sorrir junto. Agora, existem métodos. As igrejas trabalham com métodos. Por exemplo, uma igreja como talvez a do pastor Bruno, igreja grande, 500 pessoas no culto, tá lá. Então não dá para todo mundo se conhecer na mesma intensidade. Então entra o método dos pequenos grupos durante a semana. Ele chama de Sky, outros chamam de célula, outros chamam de koinonia. Mas são os métodos de gerar esse ambiente de relacionamento. Outras igrejas, as mais tradicionais, investem em departamentos.
Então, por exemplo, nós temos o departamento de homens, a gente chama União de Homens, União Masculina, União Feminina, Juban, Juventude Batista, outros vou chamar... Enfim, cada igreja tem o seu tipo de perfil. Lá no nosso a gente chama de Juban, Flecha Kids, que são as redes de apoio e de vínculo entre mulheres segmentados, perfeito, segmentados. Então, existem os métodos que vão dar essa acessibilidade para que esse relacionamento aconteça. Então, talvez essa seja a maior estratégia que uma igreja, que uma liderança precise desenvolver, certo? Seja a célula, ou seja, os departamentos, mas precisa ter algo que fortaleça o vínculo. Você como pastor de igreja, pastor Sim. Lucas, você defende uma igreja mais ativa, no sentido de ter mais atividades, Sim. porque isso também gera aproximação, gera essa rede de apoio, ou você acha melhor menos cultos? E o que você sugere? Vamos lá. Menos ativo nunca. A gente não pode ser hiperativo. Eu ia falar isso. Hiperatividade é o problema. Hiperativo. Exato. Ativismo demais é perigoso. O ativismo é perigoso. Agora, menos ativo nunca. Sim. Porque, como a gente já falou, às vezes algumas pessoas só têm igreja. Isso. A vida é muito monótona e a vida é ruim fora da igreja. Então, às vezes as pessoas só têm igreja. No meu formato denominacional, além dos departamentos, tem os subgrupos, grupos de louvor, e aí vai. Então, querendo ou não, nunca vai ter uma atividade por semana. A gente tem um culto de caráter doutrinário, um culto de celebração no domingo, e tem os subgrupos que fazem parte lá, digamos assim, do ambiente da igreja. Agora, sendo bem sincero para você, uma igreja que não tem movimento, ela é uma igreja que vai gerar lodo na água. A água que não se move, meu amigo, vai estragar, vai dar bicho. Então, a gente não está falando do hiperativismo. Sim. Porque você tem que ter tempo para você. Lá em Gálatas, onde a gente começou lendo, está lá escrito, Paulo dizendo que ele deve cuidar de si mesmo também. Então, tem que ter o tempo para você, para a para sua família. Então, assim, às vezes para você mesmo. Eu olho muito a unha das ovelhas. Tipo, olho muito a unha. Só olho a unha. Quando eu vejo que a unha está podre, aquela coisa toda, eu digo, essa pessoa precisa tirar um tempo para ela. Sim. Então, assim, o hiperativismo é uma desgraça, porque rouba também o que é essencial. Agora, a falta de atividade não fortalece, ela quebra essa rede. Acho que é um equilíbrio, né? É isso que eu ia falar Ela agora. É o quebra essa ponto rede, de equilíbrio que tem que ser encontrado, né? E eu acredito que o ponto de equilíbrio é muito regional. Mostra a unha aí, Bruno. Mostra a unha. Nossa, que unha bonita. Olha assim, A viu? minha eu me nego de mostrar. Mostra aí a unha aí, por favor. Mas como é? Mostra aí a sua unha. É assim ou é assim? Eu porque prefiro- Ele fez assim, ó. Eu fiz assim, Ó, gravado. Eu prefiro não me expor. Eu fiquei preocupado agora, porque o pastor Lucas... Mas tudo bem. Mas vamos continuar. Diácono Alisson, se você pudesse sugerir um... Mostra aí, passo- Alan. Alan, mostra aí, Alan. Alan tá mostrando a a aliança aliança dele, que ele agora é casado. casou. Deus Gente, salvou você ele, que não galera. sabe, Alan é o nosso filmmaker. Estamos aqui Editor. no estúdio. É editor. Ele que faz os cortes. Às vezes ele me corta bastante, aí eu fico sem... Mal apareço aqui, é ele cortando. Mas nosso filme, ele casou, gente. Rapaz, a menina é linda. Ou seja, foi muita oração. Se você puder pegar uma garrafinha de água, eu agradeço, Alan, porque esse cara me fez sorrir aqui. Quando ele fez assim com as mãos, ó. Não, foi assim, rapaz. Que é isso. Mas vamos continuar aqui no nosso quarto bloco. Daqui a pouco a gente está finalizando. Estamos encerrando aqui. Mas, Diácono Alisson, se você pudesse sugerir um passo simples para qualquer membro começar a ser uma rede de apoio, né? O que seria? Primeira coisa, eu sugiro a você, né, que está assistindo, a ser esse agente mesmo, né, de transformação, de acolhida. Né? Você se disponibilize para isso.
tome essa responsabilidade para si. Mas você pode ligar para alguém, você pode mandar uma mensagem, você pode, entre aspas, assim, adotar um grupinho de pessoas para sempre mandar uma mensagenzinha para saber como é que as pessoas estão. Talvez investir em reuniões, né, reuniões Aquele teu grupo pequenas. eu achei massa, o de casais. Poxa, até uma mini rádio, não foi? Tu fez? Foi. Mas Ô, isso velho, é muito... É isso aí, você casal maravilhoso. Isso é de uma... Parece nada, né? Mas, tipo, o cara bota ali... Meu amigo, eu tive um A gente- testemunho. Você riu. Eu fiz uma Você me brincadeira. fez rir. Ou seja, poxa, alguém me fez rir. Pois é, você rir no tempo de hoje já é muita coisa, né? É muita coisa, exatamente. Olha, eu peguei essa rádio, eu fiz uma brincadeira lá nessa rádio e coloquei uma música endereçada para uma pessoa. Essa pessoa não falou comigo, mas eu inventei que ele mandou uma mensagem para a esposa, uma mensagem de amor, e falei do nome dele e ofereci: essa música vai para você, meu querido amigo. Meu amigo, o cara chorou, ele disse: meu irmão, chorei. Tá vendo? Então, assim, É sobre isso. e assim, é nesse sentido que a gente pode de fato, Melhorar. fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Pequenos gestos, a gente pode mudar uma história de uma pessoa. Não estou bebendo aqui, obrigado. Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, cada um de nós pode, sim, ser essa pessoa. Né? Não deixe tudo na mão do pastor, porque o pastor é uma pessoa, um ser humano. Todos nós somos corresponsáveis pelo crescimento e pela saúde da igreja. A gente pode se cooperar, sim. Na verdade, quando nós somos chamados a entrar em algum ministério para ajudar na igreja, a gente está ajudando também a missão do pastor. Não é isso? A gente tem a nossa própria missão também. Então você pode sim ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem, você pode se importar com outra pessoa, você pode ouvir as pessoas. E quando a pessoa vem contar uma história ruim, pô, eu fico besta quando eu vejo assim umas pessoas conversando. Rapaz, tu não sabe, eu sofri um acidente e me cortei em casa. E eu que cortei a mão. Aí o outro Parece tá passando. a comparação Eles começam da a notícia competir com notícia ruim. Não, escuta, deixa a pessoa falar. Às vezes ela tá querendo falar só. É verdade. Né? E quando chegar a sua vez, um dia Deus vai colocar uma pessoa também que tenha paciência para te ouvir. E aí a gente vai criando esse laço, né? Até um dia a gente chegar enfim, no nosso destino, que é o céu. Mas a gente pode, sim, de fato, cooperar nessa maneira assim de poder acolher as pessoas, se importar com as pessoas. Eu acho que se importar é um começo. Não ser muito egocêntrico. Não, é só meu problema, o meu problema, só eu. Não, acho que a gente pode também olhar para o outro. A igreja, ela é uma célula, ela é composta de células, de membros, né? Então, você, sim, tem esse chamado também. Muito bem. Senhores, 30 segundos para vocês me responderem aqui algo rápido. Quem quer começar? Começa com o Lucas, eu já falei agora, né? Pastor Lucas, vamos embora. 30 segundos, Pastor Lucas. Para fechar, qual o poder de um abraço, de uma escuta, de uma presença verdadeira na vida de alguém dentro da igreja? Pergunta difícil, hein? É, 30 segundos. Já tem a resposta já aqui? Tá ali. Fala aí, Alisson. Fala, eu vou pensar aqui. Vai, Alisson. Isso é bem difícil, viu? Rapaz, o abraço é o seguinte. Eu acho que o abraço, ele aproxima corações, né? Ele tem porque existe assim, por exemplo, concórdia e discórdia, né? Quando você diz assim, eu concordo com fulano, é o seu coração se juntando com o dele. Quando você discorda da pessoa, você está cortando aquela conexão. Mas o abraço, ele tem esse afeto. Por exemplo, meus filhos mesmo, quando discutem, quando era menorzinho, assim, pequenininhos, eu botava eles 40 segundos, contado de relógio, abraçados. Sim. E a gente dizia, perdão, perdoa, até passar os 40 segundos. E a gente sabe que e cientificamente falando, quando um abraço ele é dado de coração, ele libera hormônios bons para o corpo, ocitocina, dopamina, essas coisas, endorfina também, que é a nossa farmácia do nosso corpo, dá bem-estar, enfim, o abraço ele tem essa função de você fazer esse, entendeu? Esse encontro de corações. E aí, Pastor Lucas, 30 segundos. Eu ainda não consegui tu responder a pergunta dele, não. Foi muito filosófico aí, né? Mas assim, tem duas frases que o pessoal fala muito assim, que nós devemos ter essa perspectiva. A palavra move, mas o exemplo arrasta. Sim. Então, a gente precisa mais praticar o evangelho, né? Então, assim, eu não tenho vergonha de dizer que amo quem eu amo.
e não tenho vergonha de dizer que não gosto do que eu não gosto. Quem me conhece sabe. Então, eu sou muito verdadeiro nessa questão. Então, isso humaniza a gente. Então, isso é muito bom, porque a gente não fica como se fosse uma espécie de ator ali. Então, as pessoas veem que é um discurso verdadeiro e se identificam. A outra questão que me ajuda bastante nessa questão é que eu invisto muito nas nossas lideranças, promovo bastante. E eu crio um ambiente para que eles fiquem. Porque, às vezes, a gente tem lideranças tóxicas que, tipo, só ele aparece. Sim. Só ele é o centro. Não desenvolve ninguém. Então, assim, a gente tem que aprender a investir em outras pessoas, fazer pessoas desenvolver e criar ambientes favoráveis para que as pessoas por si só fiquem. 30 segundos. Já está 2 minutos. Fala assim, 1 hora aí. Então, dentro desse lance aí, é a vida prática. É vida prática. Sem relacionamento, não rola. Se for só discurso... Sim, mais um abraço. 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 Meus amados irmãos. Abraço. Eu queria dizer que eu te amo. Ô, rapaz, me dá um abraço? Coração. Aí com a mão. Ei, não, coração, coração. Isso. Não, é de verdade. Não, eu tenho certeza. Eu já te disse que te amava alguma vez já? Já. Ó, quando meu filho nasceu, ele foi uma das poucas pessoas... Não é, Bruna? Eu, no caso aqui, né? Você. Fui lá. Porque existe amigos que a gente vai morar, tem uma casa do lado, do céu, quando morrer, mas você Vestiu tempo, né? investiu tempo, a gente foi lá, teve uma mesa de comunhão, comemos uma coisinha lá na... Coisinha não. Foi um banquete que foi preparado. Mas assim... Quem não foi, perdeu. Quem não foi, perdeu, foi verdade. Levou lá Uma lembrancinha. e foi um presente lindo, maravilhoso. Eu não sei onde foi que tu achou, que presente maravilhoso, mas Foi não é isso. Foi ideia. Foi um momento que eu me senti... essas coisas. Pastor também é ovelha. Tipo, a gente faz muita visita, mas, cara, ninguém... os amigos, às vezes não foi visitar. Não, e até porque eu eu tô não vou- brincando. eu É não uma vou indireta que eu tô dando pra Bruna aqui, que... E eu não vou aprofundar aqui, não, porque é um negócio de foro íntimo, é uma questão sua, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Mas teve um receio né, Sim, sobre o bebê. Sim, o meu filho... O pessoal já sabe, meu filho foi diagnosticado com Down, né? E Deus, graças a Deus, reverteu. Mas, assim... Então houve esse medo e a gente sofreu, a gente ficou Sofremos junto, juntos, ué. sofremos juntos. Então quando nasceu que disse não tem nada, a gente explodiu de alegria, Foi, assim, né? exatamente. Então a gente foi lá para E celebrar mesmo. Foi tão gostoso. Eu me senti ali pela primeira vez. Ele nem sabe disso, estou contando. Olha aí, ó. Ele agora. Mas eu me senti pastoreado. Tipo assim, poxa, eu fui visitado. Cara, fui visitado e aquela coisa. Foi muito bom. Aí eu fico passando na cara de Bruno assim, porque até hoje ele não foi ver meu filho. Meu filho tem 2 anos, cara. O menino já foi pro meu braço várias vezes, já dei presente pro menino, Não, fez mas, tudo, mas agora eu incrível. posso falar um negócio. O menino vai pro braço de todo mundo. O menino não tem dificuldade. O Pirra não tem dificuldade. Ele vai pro braço de todo mundo. Mas vamos Mas lá. falou do abraço, foi um gatilho que eu me lembro de passar na cara de Só Bruno pra aqui. finalizar por causa do tempo. Quer finalizar, tá vendo? É para fugir mesmo do assunto, brincadeira. Gente, mas é se importar com o outro. É valorizar o que o outro sente. Se alegra com quem se alegra. Chora com os que choram. Verdadeiramente. Não pergunta se a pessoa está bem se você não está interessado em saber. Pergunta e pausa e se interessa em saber o porquê não está tão bem. Ou se a pessoa está dizendo que está tudo bem, igual aquela mulher que diz, está tudo bem, enquanto o filho estava morto. Nós precisamos verdadeiramente nos importar uns com os outros. Nós precisamos verdadeiramente se interessar. Sim, não pela curiosidade, mas pelo amor. Repito, pelo se importar. Então, que assim você possa ajudar pessoas a serem curadas, transformadas, que verdadeiramente todos nós possamos caminhar juntos. Ou como eu digo lá na minha igreja,
sendo igreja, sendo família. E é isso, que episódio precioso, poderoso. A igreja é esse lugar onde o evangelho se manifesta em comunidade. Eu costumo dizer que Deus não nos deu fôlego de vida para sermos solitários, nem vivermos em solitude. Pelo contrário, precisamos uns dos outros para aprendermos, para melhorarmos e para juntos chegarmos no propósito que Ele designou para nós. Amém? E eu quero agradecer mais uma vez, pastor Lucas, Alex, vocês são incríveis. Falem aí. Aguardando a visita, viu? A visita, Rapaz, aguarde a isso merece surpresa. cura, viu? Merece uma cura mesmo. Ele sabe que é brincadeira, ele sabe que é brincadeira. Já passou, já passou. Na verdade, é só brincadeira mesmo. Gente, foi um prazer. Esse realmente é um assunto especial. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estou falando da gente agora, pastores, né? E nos ajude a pôr em prática esse ambiente de comunhão leve e, ao mesmo tempo, de cura, não é? Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém, amém. E você assiste esse vídeo todo, né? Vai até o final. Você já chegou até o final aqui, mas também compartilha ele. Manda esse vídeo para outra pessoa, para um pastor que você conhece, para alguém que possa verdadeiramente contribuir aí essa história, essa conversa nossa aqui, né? Para mim é uma alegria sempre estar aqui, né? Apesar de todo o esforço inenarrável. Apesar de todo o esforço que nós fazemos de estar aqui, mas a gente faz de coração. Antes de sair, a minha irmã falou um negócio que eu fiquei, eu disse, olha para aí, ó, tá vendo? A minha irmã disse assim, poxa, Alisson faz as coisas tão assim para Deus, né? Aí eu chego a sair todo feliz, porque a minha irmã, ela ainda não é crente, mas eu creio que um dia será, em Jesus, mas ela observa. Ligamos essa palavra aqui na terra. Amém. Observa. Eu creio. E só para você entender, nós começamos ontem as gravações, estamos terminando hoje. Literalmente estamos aqui. Já é amanhã mesmo. Né? Já é amanhã. Hoje já é amanhã. Mas por quê? Nós valorizamos as pessoas que têm dito, que têm comentado, que têm falado, que têm sido preciosos, que têm aprendido. Então é isso que nós estamos fazendo. Então que Deus te abençoe, te faça prosperar em tudo e que grandes coisas continuem acontecendo na sua vida. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Tchau, até a próxima.